Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Estamos começando mais uma análise a fundo e hoje, olha, o material que a gente tem em mãos nos convida a encarar um dos quebra-cabeças mais difíceis da teologia cristã. Um quebra-cabeça que mexe com tudo, né? Com noções de justiça, de amor, de destino. Estamos falando do conceito de inferno e das consequências eternas de uma vida separada de Deus. Exatamente. Nosso mapa para essa jornada é o capítulo 16 do livro Fundamentos Inabaláveis, do teólogo Norman Geisler. O título do capítulo já diz tudo: A Verdadeira Miséria e o Inferno. É um título bem direto. E a nossa missão aqui não é dar respostas fáceis, porque vamos combinar, elas não existem. É mais seguir os rastros do argumento do Geisler para ver onde ele nos leva. E ele já começa assim, jogando a gente direto no fundo da piscina. Ele abre o capítulo com uma citação de C.S. Lewis que vira a nossa intuição de cabeça para baixo. Qual é a citação? Lewis escreveu: "Acredito sinceramente que os condenados são, de certa forma, bem-sucedidos, rebeldes até o fim, que as portas do inferno estão trancadas do lado de dentro." Nossa! Trancadas do lado de dentro. Isso já muda tudo. A imagem que a gente geralmente tem é de um lugar para onde as pessoas são arrastadas, né? Mas essa frase sugere que é um lugar onde as pessoas escolhem ficar. É essa tensão que guia a questão central do autor. Quais as consequências permanentes de se recusar a Deus? E para responder a isso, o primeiro passo é definir os termos. O que, afinal, o autor entende como o inferno? Ele não começa com imagens de fogo e enxofre, mas com uma frase de Jesus em João 8, 24. Que é? "Vocês morrerão em seus pecados." A chave, para ele, está aí. Morrer em pecado. Certo, mas o que isso significa na prática? Todo mundo morre, mas morrer em seus pecados soa diferente. É uma condição, um estado de ser no momento da morte. É exatamente um estado de ser. Segundo a análise do Geisler, não se trata só da morte física, do fim do corpo. Entendi. É morrer no estado de separação fundamental de Deus. É tipo a solidificação de uma escolha feita em vida. O livro de Apocalipse chama isso de a segunda morte, A segunda morte. que não é aniquilação, mas uma existência eterna apartada da fonte de toda a vida, de todo amor, de toda alegria, que na visão teológica é Deus. Então, o inferno nesse argumento não é um lugar geográfico, mas um estado de separação definitiva. Uma espécie de exílio autoimposto quase. Isso. E o livro até menciona que, biblicamente, o inferno não foi originalmente pensado para humanos, certo? Exato. Geisler aponta para a passagem em Mateus 25, que descreve o inferno como preparado para os anjos caídos. Seres que se rebelaram. Sim, que conscientemente se rebelaram. A tragédia, segundo essa visão, é que os seres humanos que escolhem o mesmo caminho de rebelião acabam compartilhando o mesmo destino. Não porque Deus os odeia, mas porque eles escolheram existir fora da esfera de amor e ordem que ele representa. Ok, e é aqui que o argumento encontra seu maior desafio, né? A pergunta que todo mundo faz: como um Deus descrito como infinitamente bom e amoroso pode permitir que algo assim exista? Parece a contradição final. É o paradoxo central, e o autor sabe disso. Ele dedica a maior parte do capítulo a construir uma ponte sobre esse abismo, usando 3 pilares argumentativos. O primeiro é a liberdade, o livre-arbítrio. A ideia de que a gente pode escolher. Mais do que isso, o argumento é que a escolha é genuína. Geisler sustenta que Deus fornece evidências suficientes de sua existência e amor. Através da criação, da consciência. Isso, para que a escolha de se relacionar com ele seja uma opção real. Portanto, a rejeição também é uma opção real. Viver sem ele para sempre seria a consequência natural e lógica dessas escolhas, não uma punição arbitrária. Eu entendo a lógica do livre-arbítrio, mas, sendo um pouco a advogada do diabo aqui, será que essa escolha é realmente tão clara para todo mundo? E as pessoas que crescem em culturas completamente diferentes, sem nesse mesmo cardápio de opções teológicas? É um ponto importante. Ele não se aprofunda nesses casos específicos no capítulo, mas a premissa fundamental dele é que a revelação de Deus não é limitada a um único canal. A ideia é que a luz que cada pessoa recebe, seja ela qual for, é suficiente para um passo em direção a Deus ou para longe dele. A responsabilidade é proporcional à revelação.
Exato. Mas o ponto central dele aqui é o segundo pilar, a natureza do amor. Que seria... Um amor forçado é uma contradição. Geisler argumenta que o amor de Deus é persuasivo, nunca coercitivo. Sabe, na nossa experiência humana, ninguém quer ser forçado a amar alguém. Não, claro que não. Isso não seria amor, seria uma prisão. O autor está basicamente aplicando essa mesma lógica a Deus. Forçar alguém a um relacionamento amoroso seria um ato de violência, não de amor. Faz todo sentido. E ele usa um exemplo bíblico para isso que é bem tocante sobre Jerusalém. Sim, a lamentação de Jesus. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mas vocês não quiseram. A imagem é de um Deus que deseja, que convida, que se oferece, mas que para no limite da vontade humana. O não querer é respeitado, mesmo que isso, por assim dizer, parta o coração de Deus. O que nos leva ao terceiro pilar, que para mim é o mais espinhoso, a justiça. A necessidade de justiça. O argumento é simples e direto. Um Deus bom não pode ser indiferente ao mal. A justiça exige que as ações tenham consequências. Certo. Para que o universo seja moralmente coerente, o mal precisa ser julgado. Nessa visão, o inferno é a consequência final para aqueles que são impenitentes. E quando o livro fala dos impenitentes, o que exatamente isso significa? É só alguém que não pede desculpas ou é um estado de ser mais profundo? É um estado de ser. Não se trata de um erro momentâneo, mas de uma recusa fundamental em admitir o erro, em se arrepender e aceitar o perdão. É a pessoa que, mesmo diante da verdade final, ainda diz não. Entendi. Para Geisler, a justiça de Deus exige que essa escolha seja honrada e que o mal seja contido e separado do bem eternamente. Eu entendo a lógica, mas para muita gente a palavra justiça nesse contexto soa mais como vingança em escala cósmica, né? Um pecado cometido nos nossos 70, 80 anos de vida resulta numa punição eterna. A balança parece quebrada. Essa é a próxima grande questão que ele enfrenta, e a resposta dele vira o problema de cabeça para baixo. A lógica apresentada é que a gravidade de um crime não é medida pelo tempo que se leva para cometê-lo, mas contra quem ele é cometido. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o ponto não é a duração do nosso pecado, mas a magnitude de quem a gente ofende. É como a diferença entre dar um empurrão num colega e dar o mesmo empurrão no presidente no meio de um discurso. Exatamente essa a analogia. A ação é a mesma, mas a consequência é drasticamente diferente por causa da autoridade ofendida. Perfeito. Pecar contra um vizinho é uma coisa. Pecar contra um ser infinito e eterno, a fonte de toda a existência, é, na visão do autor, uma ofensa de magnitude infinita. Portanto, a consequência é de natureza eterna. Uau! Não é uma questão de Deus ser vingativo, mas de a própria natureza do ato ter um peso eterno por causa de contra quem ele é direcionado. Isso é um conceito bem radical. E ele desmonta outra ideia comum, a de que o inferno é só para os vilões da história, tipo um Hitler ou um Stalin. A maioria de nós se considera gente boa, decente. O livro fala sobre essa percepção? Fala, e de forma bem direta. Ele desafia a nossa régua de medir o que é decente. O exemplo usado é o da cidade de Cafarnaum. Jesus diz que no dia do juízo haverá mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma. O que é chocante, porque Sodoma é o símbolo da depravação moral na Bíblia. Qual foi o grande pecado de Cafarnaum, então? A indiferença. Cafarnaum foi o lugar onde Jesus realizou a maioria de seus milagres. A cidade recebeu uma revelação direta, massiva, e a resposta foi dar de ombros. Eles ignoraram a luz. Nossa! O ponto do autor é que, da perspectiva divina, a indiferença à verdade pode ser um pecado mais grave do que atos que a nossa sociedade considera muito piores. A rejeição do amor é a ofensa suprema. Uau! Isso muda a perspectiva. Para tentar tornar essa ideia de separação um pouco mais concreta, o autor usa algumas analogias. A primeira é da NASA, que eu achei bem criativa. É muito boa para ilustrar a incompatibilidade. Imagine que a NASA convida uma pessoa para uma expedição única, chegar bem perto do Sol. Certo. Para isso, eles criaram uma cápsula especial, uma roupa protetora, que é a única coisa que permite a um ser humano sobreviver àquele calor e radiação intensos. Mas o convidado, teimosamente, se recusa a usar a proteção. Ele diz,
Eu quero ir, mas vou do meu jeito. Não preciso dessa cápsula. A NASA insiste, explica que é impossível, mas ele não cede. A pergunta é: o que a NASA faz? Exato. Por respeito à escolha dele e, principalmente, por valorizar a vida dele, a única coisa que a NASA pode fazer é não deixá-lo ir. Porque seria matá-lo. Permitir que ele se aproxime do Sol sem proteção seria assassiná-lo. A natureza do Sol e a natureza desprotegida da pessoa são incompatíveis. E a conexão é que Deus seria como o Sol, com sua santidade e justiça perfeitas. E a cápsula seria a cobertura oferecida por Cristo na teologia cristã. É isso. Perfeitamente. Nessa analogia, Deus não está empurrando a pessoa para longe. A pessoa está insistindo em se aproximar de Deus em termos que a destruiriam. A separação, o inferno, se torna um ato de misericórdia trágico, impedindo uma aniquilação pela incompatibilidade de naturezas. É uma virada de chave completa na forma de pensar sobre isso. É uma virada e tanto. E tem outra analogia, mais simples, mas igualmente forte. A do sol que bate no barro e na cera. Uma imagem clássica. A luz e o calor do sol são os mesmos. Sim, mas esses mesmos raios que endurecem o barro até ele rachar são os que derretem e amolecem a cera. O problema não está no sol, mas na natureza do material que recebe seus raios. Então, a presença de Deus, que é santa e justa, seria como o sol. Ela tem efeitos opostos dependendo da condição do coração humano. Essa é a ideia. Um coração que se arrepende, que é maleável como a cera, é amolecido e moldado por essa presença. Um coração impenitente, duro como barro, apenas endurece ainda mais, até se tornar permanentemente inflexível. A presença é a mesma, a glória de Deus, mas a reação a ela é que define o destino. Exato. Todas essas linhas de raciocínio, a escolha, a natureza do amor, a justiça, as analogias parecem estar construindo um caminho de volta para aquela primeira citação do C.S. Lewis. Sim, a das portas do inferno trancadas por dentro. Exato. É o fio condutor de todo o argumento de Geisler. A conclusão é que o inferno não é uma prisão para onde Deus envia pessoas que ele não gosta. É o destino final daqueles que, durante toda a vida, disseram a Deus: me deixe em paz. No final, Deus respeitaria esse pedido. É a consequência final de uma rebelião mantida voluntariamente. E o livro termina com outra citação de Lewis que amarra isso de uma forma que, olha, arrepia. Ele fala sobre os dois tipos de pessoas que existem no final. Sim, é uma conclusão poderosa. Lewis diz que, no fim, haverá apenas dois tipos de pessoas. As que olham para Deus e dizem: seja feita a tua vontade. E as outras? E aquelas para quem Deus tristemente diz: seja feita a tua vontade. É uma frase de um peso imenso, porque nos dois casos uma vontade é feita, a questão é qual delas prevalece. Isso coloca uma responsabilidade enorme sobre nós. E essa é a conclusão do autor. O destino eterno não é uma imposição arbitrária, mas a solidificação de um caminho escolhido. Ninguém estará no inferno contra a sua própria vontade final. Então, resumindo a nossa análise de hoje, o quadro que Norman Geisler pinta, em Fundamentos Inabaláveis, é que o inferno é a consequência trágica, mas natural e justa da escolha humana de se separar de Deus. E nessa perspectiva, o amor e a justiça de Deus coexistem. Porque o respeito à liberdade de escolha é tão absoluto que ele permite que suas criaturas escolham a própria autodestruição em vez de forçá-las a um amor que não seria genuíno. É um argumento complexo e, para muitos, difícil de engolir, né? Sem dúvida. Mas ele força uma reflexão sobre o peso real das nossas escolhas e sobre o que significa amar de verdade. E talvez amar inclua a liberdade de rejeitar esse amor. Fica um pensamento para explorar. Se o amor, para ser real, precisa incluir a possibilidade de um não, qual é o verdadeiro custo da liberdade que tanto valorizamos? Um pensamento profundo para encerrar. E a nossa análise do livro Fundamentos Inabaláveis não termina aqui. Em nosso próximo encontro, continuaremos a explorar os temas densos e importantes desta obra. Agradecemos a todos pela companhia e pela coragem de mergulhar num tema tão complexo. Que Deus abençoe todos os ouvintes.